uns 9 pontos aqui na testa, que me gerou aí um apelido por muito tempo de Harry Potter, por causa desse cicatriz. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, a base da nossa esperança. Mais uma vez nós estamos juntos, ainda que separados fisicamente, para meditarmos um pouco mais acerca da palavra do nosso Deus, nosso grupo de oração nos lares, nosso conhecido tradicional GOL, onde você na sua casa, reunido com a sua família, vai separar um tempo para oração, para testemunho, para louvor, para agradecer a Deus, para clamar a Deus, considerando a situação no qual estamos vivendo, é de importância fundamental para a igreja clamar a Deus. E nós vamos também meditar um pouco mais acerca da palavra de Deus, com base no sermão, na pregação de domingo, no caso, a pregação do pastor Vanderlei. O pastor Vanderlei esteve pregando no seguinte tema: atribulados, mas não aniquilados. Nós somos atribulados, porém não aniquilados. E o texto que ele usou como base é o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7 em diante. Quero que você abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 12. Mas antes nós vamos falar com Deus. Oremos, feche seus olhos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti mais essa vez, Deus, para reforçarmos, ratificarmos a nossa comunhão, Deus, por considerarmos importante nos reunirmos em família, ainda que separados fisicamente um dos outros, os grupos não estão se reunindo como antes. Todavia, ainda assim, Deus, é importante meditarmos acerca da Tua palavra, se faz extremamente necessário separarmos um tempo de comunhão, um tempo de oração, um tempo de testemunho, um tempo de louvor. Deus, ainda mais em tempos como esse em que temos vivido, onde a igreja deve se prostrar diante de Ti e clamar. Agora rogamos a Ti, Deus, que o Senhor nos encha mais uma vez com a Tua palavra, que o Teu Espírito possa, Deus, nos encher mais uma vez, nos iluminar na leitura, Deus, e na exposição da palavra. Deus, assim nós oramos a Ti e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o pastor Vanderlei, ele começou a pregação dele falando algumas coisas muito interessantes que nos ajudam a compreender esse texto. De fato, as Escrituras, como ele afirmou, não narram histórias de heróis. As Escrituras não são como os filmes da Marvel, os filmes da DC, que tratam de personagens extraordinários de poderes sobre-humanos, como Superman, Mulher Maravilha, Thor, Hulk, dentre outros, né? A Bíblia não nos oculta falhas, imperfeições dos mais variados personagens que ela apresenta, que ela nos conta, as histórias narradas desses personagens. Basta você olhar para os exemplos que o pastor usou, Abraão, Davi. Por mais virtuosos, por mais que esses homens e mulheres também tivessem muitas virtudes, muitas qualidades positivas, ainda assim, em alguns momentos da vida, eles falharam, e a Bíblia não nos esconde isso. A Bíblia não esconde a imperfeição do ser humano. A Bíblia, ela destaca sim os valores, as qualidades, as virtudes daqueles que servem a Deus, porém, não omite, não oculta as imperfeições dessas pessoas, desses indivíduos que se colocam sob a autoridade de Deus, se colocam nas mãos de Deus para obedecê-lo, para agir em nome do Senhor. Então nós temos diversos personagens que não eram perfeitos em determinados momentos de suas vidas, ou falharam, ou mesmo sofreram. Um personagem que é marcante na história do povo de Israel é José. José é um dos poucos no Antigo Testamento que pouco se fala sobre seus defeitos, sobre erros cometidos por ele. Não que não tenha, é um ser humano, o ser humano comete erros. Todavia, vejamos o quanto José sofreu, sendo vítima de uma crueldade de seus irmãos, sendo escravo, sendo preso, passando por tudo que passou. Todavia, Deus o abençoou. Mas, ainda assim, nós vemos que esse servo de Deus sofreu.
Então o ser humano, a Bíblia não esconde isso. A Bíblia nos revela que o ser humano sofre, por mais obediente que seja, ele sofre, ele é imperfeito, ele passa por consequências difíceis na vida. E aí nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito, um ser humano perfeito, porque é divino, é Deus, mas se encarnou, é 100% Deus, 100% homem. Todavia, mesmo sendo um homem perfeito, impecável, ainda assim, o que nós vemos é que Jesus Cristo sofreu terríveis dores, sofreu, padeceu, morreu na cruz do Calvário, todas as coisas que nós sabemos acerca de Jesus que nos é narrada nos Evangelhos e no Novo Testamento. E isso é importante porque nós vamos começar o texto e aí eu quero que você veja o versículo 7, porque diz mais ou menos isso acerca de nós. Diz que nós somos imperfeitos, diz que nós somos vasos de barro. O que Paulo vai dizer é o seguinte: nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Queridos, esse texto, esse primeiro versículo, ele é fundamental para entendermos os pontos que o pastor esteve pregando no domingo, que nós vamos lembrar hoje aqui. Porque ele faz um contraste entre um tesouro extraordinário que é o Evangelho, e a fragilidade do ser humano, representado aqui pelos vasos de barro. Os vasos de barro são frágeis, mas todavia, contudo, entretanto, porém, carregam um grande tesouro que é o Evangelho. É o que ele vai dizer aqui. Nós temos um tesouro, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse primeiro versículo é fundamental. Todavia, nós vamos avançando aos poucos e nós falaremos um pouco sobre outros pontos que foram tratados pelo pastor na pregação de domingo. Primeiro ponto que tem como base os versículos 7 a 10 que o pastor esteve pregando no domingo, diz respeito ao peso das tribulações. O peso das tribulações não são capazes de nos destruir. Esse, inclusive, é o tema do sermão. Nós somos atribulados, porém não, de forma alguma, jamais aniquilados. E aí você vê o versículo 8. O versículo 8 diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. A verdade que esse texto nos apresenta, a primeira verdade que esse texto nos aponta, é que nós devemos manter firme em nossos corações, em nossas mentes, é que o peso das tribulações, por mais que faça com que nós venhamos a ser atribulados, ficarmos perplexos, ficarmos, de certa forma, com sentimento de perseguição, porque é isso exatamente que o texto vai dizer. A realidade que esse texto nos apresenta, nos aponta, é que por mais que tudo isso sobrevenha sobre mim, sobrevenha sobre você, nós, os vasos de barro, que somos portadores dessa riqueza, desse tesouro que é o Evangelho, ainda assim podemos ter a certeza de que nós não somos destruídos. Atribulados, perplexos, perseguidos, todavia, nós temos a certeza de que jamais destruídos. Então, isso é uma verdade que nos é apontada nesse texto. O texto ele é muito claro em relação a isso. Por mais que sejamos frágeis, como vasos de barro, como o apóstolo Paulo aqui declara, o que nós sabemos é que, ainda que hajam tribulações na nossa vida, como nós temos vivido nesse momento, ainda que nessas circunstâncias, nessas situações, venhamos a ficar perplexos, ainda que sejamos perseguidos de forma dura, ainda que venhamos a ficar abatidos diante de tudo isso, nós podemos ter a convicção, com base no texto que foi pregado, no texto que nós lemos, na reflexão do apóstolo Paulo, no texto do apóstolo Paulo, que nós não ficamos angustiados, nós não ficamos desanimados, nós não devemos ficar abatidos, porque nós não somos destruídos. Nós não podemos ser destruídos, porque quem nos garante a vitória é Deus. A força vem dele e não de nós. O poder vem dele e não de nós. Então essa é a primeira verdade que foi destacada pelo pastor Vanderlei na pregação de domingo acerca desse texto, acerca da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 7 a 12. Mas não parou por aí.
A segunda verdade, o segundo ponto, a segunda lição que nós podemos retirar desse texto, eu quero que você lembre comigo, e a pregação está disponível. Se você quiser, caso você assista esse vídeo e não assistiu a pregação de domingo, você pode ir lá assistir. O segundo ponto, a segunda verdade que nós extraímos desse texto é que as tribulações produzem cicatrizes, porém não produzem feridas mortais, não geram feridas mortais. E aí, se você ler o versículo 10, você vai entender isso que eu estou dizendo. Porque é a palavra quem está dizendo. Diz assim o seguinte, diz assim o versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Vamos nos atentar mais especificamente essa primeira parte, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, uma marca, uma cicatriz. Então, por mais que todas essas coisas que nós já apontamos no primeiro ponto, todas essas tribulações causem em nós profundas dores e até mesmo cicatrizes, as cicatrizes, elas, como o pastor falou, nos auxiliam, inclusive, a lembrar de tudo aquilo que passamos, de que superamos aquilo. Quando eu tinha 12 anos de idade, um dia antes do meu aniversário de 12 anos de idade, eu fiz minha primeira cicatriz, 9 pontos aqui na testa, que me gerou aí um apelido por muito tempo de Harry Potter, por causa da cicatriz. Mas ela está aqui para me mostrar que eu deveria ter obedecido a minha mãe. Minha mãe falou, não sai, não vai. Eu fui brincar, corri, fui jogar bola, e acabei caindo e me machucando. Hoje ela está aqui, ainda que pequena, para me fazer lembrar. Cicatrizes nos deixam essas marcas na memória também, mas por mais que essas tribulações nos causem cicatrizes das mais feias, nós podemos ter a certeza de que elas não produzem feridas mortais, elas não são capazes de produzir em nós feridas mortais. Então, relembrando, primeiro, o peso das tribulações não são capazes de nos destruir. Segundo, também não são capazes de produzir em nós feridas mortais, por mais que deixem, sim, cicatrizes. A terceira verdade que nós extraímos desse texto, o terceiro ponto, conforme a pregação do pastor, é que as tribulações que nós enfrentamos são as mesmas que Jesus enfrentou. Eu quero que você se lembre de uma canção do grupo Logos,
Ele morremos, com ele também ressuscitamos, com ele também vivemos, com ele também experimentamos a vida. E vida em abundância, como ele mesmo declarou. Então nós podemos descansar, nós podemos ter a certeza. E eu quero recordar mais uma vez com vocês os 4 pontos para que você agora, ao fechar esse vídeo, ao terminar essa reflexão, continue a meditar aí em família, continue a conversar acerca de cada um desses pontos, acerca desse texto que foi lido e apenas relembrado aqui. Primeiro, o peso das tribulações não são capazes de nos destruir. Por mais que sejamos atribulados, nós não somos aniquilados, lembre do tema. Segundo, as tribulações podem sim produzir cicatrizes, e é bom que elas produzam, para fazer nos lembrar. Todavia, elas não podem causar feridas mortais. Terceiro, as tribulações que enfrentamos são as mesmas que Jesus enfrentou. Se ele sofreu, passou por tudo que passou, precisamos estar conscientes que os sofrimentos também fazem parte da nossa realidade, da nossa vida. Quarto e último, recebemos os efeitos da morte de Cristo, a fim também de recebermos a garantia da vida que nos é garantida por meio de sua obra. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Eu quero mais uma vez orar por você, rogar a Deus que esteja abençoando dia após dia, cada dia mais a sua família. Feche seus olhos. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, em Tua presença, Deus, para agradecer pela Tua palavra. Tua palavra é rica, maravilhosa, extraordinária. Deus nos dá esperança em tempos de caos, nos dá paz em tempos de guerra. Deus nos dá conforto em tempos de dor. Deus, se com meus irmãos, onde quer que eles estejam, alguns trabalhando de plantão, outros em casa, a grande maioria em casa, Deus, em família, que o Senhor os guarde dia após dia, que o Senhor os renove dia após dia, que o Senhor mantenha neles a certeza de que nós somos atribulados sim, as tribulações fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, já que somos pecadores. Contudo, ainda que sejamos atribulados, nós temos a certeza pela Tua palavra que nós não somos aniquilados, nós não somos destruídos. Deus, nós temos a certeza de que se sofremos com Cristo, se participamos dos seus sofrimentos, nós também temos a garantia da vida eterna, da vitória final que nos é garantida mediante a sua obra. Nós louvamos a Ti por tudo isso, pela certeza de que temos, de que o Senhor nos guarda, cuida de nós, cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja, continuará cuidando até a consumação dos séculos. Assim nós oramos a Ti, agradecendo no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos garante a vitória. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e te conceda aí um restante de semana repleto de bênçãos. Fica com Deus.